Ordenando e finalizando o nosso menu no nosso framework simples. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Cancelar, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo aí a continuação aí do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai estar finalizando aí, né, o nosso menu principal ali do nosso framework. Na aula passada a gente criou já aí a base do menu, né, porém ainda ficou faltando ali alguns detalhes que a gente vai acrescentar. Tem algumas coisinhas ainda para a gente poder corrigir aqui, poder ajustar. E hoje a gente vai estar finalizando essa aula. Então se você não assistiu a aula passada, e as aulas retrasadas, aí onde a gente vem montando esse projeto, você tem que ir lá, volta lá, assiste direitinho, faz aí no seu computador para você não ficar perdido, né? E aí depois você volta aqui nessa aula para a gente poder finalizar, tá? Eu vou deixar aqui nos cards o link aí da nossa playlist, do nosso curso de PHP, vou deixar o link da nosso curso aí de HTML, que é essencial aí para a gente poder ir avançando aí no curso, né? Para você poder saber o que é o HTML, como utilizar. Se estiver gostando do curso, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo o que você espera ver, o que você espera aprender, quais são suas dúvidas. Segue nas redes sociais, @classeviral, e vamos lá pro VS Code para a gente poder continuar. Então, basicamente, eu estou aqui com o projeto da aula passada, né? Então, aqui já está funcionando, aqui a gente já viu algumas características do nosso projeto. Nós já fizemos aqui, né, o menuzinho principal, ele ainda está com essa cor aqui, a gente já vai mudar aqui essa cor, tá? E também está faltando aqui, né, dizer qual é o item que está ativo ou inativo, tá? E aqui tem um detalhe importante que a gente ainda não viu. Se a gente passar aqui, né, na nossa URL algum query parameter, então, por exemplo, vamos supor que eu passasse aqui assim, ó, search, por exemplo, igual a, sei lá, por exemplo, café e der enter, né, ele vai dar que a página não foi encontrada aqui, ó. Ele não sabe, né, tratar aqui os query parameters, né? Os query parameters estão quebrando aqui o nosso roteamento. A gente vai fazer esse pequeno ajuste, tá? Então, vamos começar aqui já trocando a cor aqui da nossa navbar. Então, aqui no seu VS Code vai ser bem simples, tá? A gente tem aqui na documentação aqui do Bootstrap, aqui na área do navbar, né, nós temos aqui algumas configurações aqui para a barra ficar no tema dark. Basta acrescentarmos isso daqui, certo? Esse atributo, esse data attribute, certo? Então nós vamos vir aqui na nossa navbar e vamos simplesmente acrescentar aqui o nosso atributo. Feito isso, atualizando a tela, já temos aqui ela no tema Dark funcionando perfeitamente, tá? Agora, próximo passo, a gente vai resolver a questão aqui, né, da busca, né? Ou seja, na verdade, nós vamos resolver aqui o problema dos query parameters. Para a gente poder entender os query parameters, nós vamos voltar aqui no nosso arquivo router. E aqui no nosso arquivo router, a gente vai dar um var dump aqui na nossa URI para poder ver o que está chegando, né, aqui no nossa URI. Então, vou atualizar aqui, ó. Repara que na minha URI, ela está chegando o barra, certo? E está chegando aqui o query parameter, né? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, na página de produtos, certo? Então, ele chegaria para mim assim, né? Produtos, certo? Barra. E aqui, né, uma coisa interessante também, né, é que apesar de nós estarmos aqui, ó, em produtos, tá? Repara que essa última barra aqui também, ela pode acabar dando probleminha. Então, a gente vai ajustar isso daqui, né, para não ter mais esse problema. Então, a gente vai tirar aqui, né, esse query parameter daqui desse pedaço, porque a gente não precisa, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui no nosso URI, tá? O que nós vamos fazer? Deixa eu apagar aqui o meu var dump. Então, nós temos aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, se não for a rota vazia, né? Ou que, na verdade, o contrário, né? Se a rota for vazia, ele vai cair aqui. E daqui para baixo é quando ele tem uma rota preenchida. Ou seja, daqui para cima é quando não tem. E daqui para baixo é quando tem. Então, nós vamos fazer um pequeno ajuste aqui, ó. A gente vai colocar aqui o RI é igual. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, o parse URL do próprio PHP, a gente já viu esse comando aqui, tá? Nós vamos passar aqui o RI e nós vamos dizer para ele
que nós queremos aqui apenas o PHP. E aí repara que aqui ele tem várias opções e eu quero apenas o URL path, tá? Fiz isso, ponto e vírgula, tá? Isso daqui vai ser basicamente o suficiente para tirar o nosso query parameter. Então, se eu rodar aqui, ó, repara que, deixa eu só colocar aqui, né, o vardump novamente para a gente poder ver, ó. Então, vardump URI, certo? Então, vem vardump no URI, repara que ele já está mostrando aqui para gente, né, somente produtos. E aí, qual que está sendo o problema aqui? O problema é que tem essa última barra, né? E essa última barra aqui, como não tem nada na frente, aqui eu não tenho nenhuma página, então ele simplesmente está dando erro aqui. Se a gente entrar, por exemplo, em produtos número 5, por exemplo, repara que aqui ele está caindo na página certa. Se a gente colocar uma barra sozinha no final, ela também dá errado, certo? Ou seja, essa última barra, ela sempre tá dando um problema, porque ele tá entendendo que aqui eu iria colocar o nome de alguma outra coisa, ou seja, alguma outra parte da rota que nós não temos. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar aqui essa última barra. Como vamos fazer isso? Então, aqui, né, dentro do nosso URI, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar aqui esse URI, será igual ao rtrim, certo? A gente vai tirar aqui do URI, nós vamos tirar o quê? Nós vamos tirar essa última barra, tá? Vou salvar aqui, rodei, repara que agora eu já tenho aqui o meu código funcionando. Deixa eu só voltar aqui. Então agora ele já consegue aqui, ó, mesmo tendo essa última barra, ele já sabe que aqui ele está em produtos. E se eu colocar aqui, né, então produtos aqui e colocar aqui o meu search, também ele vai cair aqui já na página de produto certinho, tá? Aqui, nesse caso, ficou meio estranho, né? Então eu tenho aqui a minha URI, eu tenho aqui o parse URL, eu tenho aqui o meu rtrim. A gente poderia ter feito assim também, né? Ter colocado aqui o rtrim desse jeito, certo? E termos feito dessa forma aqui, ó. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, rtrim e ter colocado aqui a barra no final. Isso daqui também seria a mesma coisa, certo? Então, esse resultado aqui vai dar o mesmo. Então, basicamente, a gente poderia ter feito dessa forma também, né? rtrim. Então, a gente vai dar um rtrim no quê? No resultado disso daqui. A questão é que aqui ficou, né, uma função dentro da outra. Como nós estamos no PHP 8.5, isso aqui também poderia ser resolvido aí, né, usando o Pipe Operator do PHP 8.5, né? Então, como que ficaria se nós fôssemos usar o Pipe Operator? Então, ficaria assim, ó, o RI, certo? Pipe. Aqui no caso, por exemplo, vamos deixar o rtrim aqui de fora. Se eu tiver feito somente dessa forma aqui, ó, tá? Então, a função parse URL, ela usa dois parâmetros. Então, ela usa esse primeiro parâmetro e o segundo. Se eu colocar somente desse jeito, ela não funciona, né? Se ela fosse só um parâmetro, então, por exemplo, se fosse só a função trim aqui, se eu quisesse usar somente o trim, certo? Bastava colocar aqui, ó, os 3 pontinhos, automaticamente o meu URI iria parar aqui dentro do trim, tá? Só que no meu caso, o parse URL, ele tem dois parâmetros, certo? Se fosse somente o primeiro, aqui, ó, só pode ver que se eu passar só o primeiro, ele dá certo. Só que aí eu não tô podendo, eu não tô escolhendo o que eu quero retornar do parse URL. O parse URL, ele me retorna um array, né, das informações. E eu não quero isso, eu quero somente uma única informação. Então, nesse caso aqui, como que fica para usar o pipe do PHP? A gente vai ter que usar uma função anônima. Então, vamos colocar aqui assim, ó, parênteses, fn, certo? Ele vai receber aqui uma string, que vai ser a URI, certo? E essa string vai para parse URL, certo? Deixa eu só tirar o zoom aqui. Ela vai para isso aqui, ó, parse URL, do jeito que estava antes, ó. Então, ficou dessa forma aqui, certo? E aí, esse resultado vai para pipe. E aí, mesma coisa, rtrim. Como o rtrim, eu estou querendo tirar a barra, e a barra não é default, se a gente olhar aqui os parâmetros default aqui do rtrim,
ele remove somente esses caracteres aqui, ó. Ele não remove a barra do jeito que eu quero. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Então, eu vou ter que colocar esse entre parênteses, fn, string, URI, e aqui eu colocaria rtrim, certo? Coloco aqui o URI e o caractere que eu desejo remover. Então, fiz dessa forma usando aí o PHP 8.5, o Pipe Operator, vai dar o mesmo resultado. Eu acho que isso daqui, inclusive, para o meu caso, ficou até maior. Então, eu acho que nem compensou, né? Então, se nós dermos Enter aqui, ó, e a gente for colocar isso daqui na sequência, então, de fato, nós executamos essas ações, certo? Nós estamos gravando na variável URI. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando aqui a URI que já existe, que a gente pegou lá em cima, estamos passando ela aqui para o parse URL e o resultado estamos passando para o rtrim. Só que como essas funções todas, a gente está usando 2 parâmetros, não deu para fazer de uma vez só. Então, a gente teve que fazer aqui com funções anônimas. Claro, daria para ficar um pouquinho mais curto? Daria. A gente pode tirar essa palavra string daqui também, ó, certo? E ficar assim. Poderia, mas eu acho que para esse exemplo, para essas funções que a gente chamou, do jeito tradicional do PHP, que a gente está acostumado a fazer aqui, ó, só do modo simples, né, passando uma dentro da outra, eu acho que ficou muito mais simples, ou ficou muito mais curto aqui desse jeito do que com o Pipe Operator do PHP. Então é aquele negócio, né? O recurso existe, mas cabe a você tomar a decisão de quando faz sentido utilizar. Você pode ver que nos exemplos aqui, ó, né, do curso, até agora eu acabei não usando o Pipe Operator. Por quê? Porque a gente não tem muitas funções, uma dentro da outra, né, uma chamando a outra, e quando tem, acaba ficando maior, né, usando o Pipe Operator do que usando, né, o PHP aí tradicional, tá? Então, nesse caso aqui, eu acho que nem faria sentido. Inclusive, né, para esse caso aqui, talvez, se você estiver achando desse jeito ruim, você pode fazer igual a gente fez a primeira vez, fazer em 2 linhas, ainda assim sai mais curto, né, do que usar o Pipe Operator. Então, é aquela questão, né? É um recurso novo, existe, mas não necessariamente você tenha que usar. Então, maravilha, já resolvemos o problema do nosso router, já colocamos ele aqui com as cores, agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que criar uma forma de dizer que o ícone, né, o item da lista está ativo e temos também que ordenar, tá? Então, vamos fazer primeiro a parte da ordenação. Então, para ordenar, a gente vai vir aqui no nosso arquivo functions, nós temos aqui a nossa função getMenuItens, nós já estamos filtrando e agora nós vamos ordenar. Então, para ordenar, a gente vai usar uma função do PHP chamada uSort, tá? A uSort, ela faz o quê? Ela permite que eu ordene passando uma função minha, ou seja, eu vou dizer como isso aqui tem que ser ordenado. E por que tem que ser eu não posso só usar o sort, tá? Pelo seguinte, porque o que decide qual item vai ser primeiro do que o outro, isso aqui não é uma array simples, né? Não é só uma lista de números assim, ó. Então, se fosse só uma listinha com números, eu poderia fazer somente com sort. No meu caso, essa decisão de qual é o item que vai ser utilizado para ordenar, ele está dentro do route, dentro desse order, né? Então, para esse caso aí, só usar o normal não vai funcionar. E aí a gente tem aqui, por exemplo, e o ksort, se a gente quisesse ordenar isso daqui pelas chaves, né? Então, eu quisesse ordenar pelas chaves. Também não é nosso caso. A gente quer ordenar por um campo, portanto, a gente vai usar aqui, né, o uSort. Essa função, ela modifica o array original, tá? Então, pode ver aqui, ó, que ela recebe aqui a referência. Portanto, a gente não vai colocar aqui, né? Nós não vamos colocar assim, por exemplo, ó, filtered routes igual a isso, tá? Isso aqui não funciona. Se você olhar aqui na descrição da função, ela retorna somente verdadeiro, tá? Então, ela é uma função que ela só ordena o seu array, ela modifica, né? Então, eu vou passar aqui o meu filtered routes e agora eu vou passar uma função, tá? Então, eu vou criar aqui uma function,
certo? Essa function vai receber aqui o route, que ele é um array, certo? E nós vamos definir aqui a nossa função. Como que funciona o sort, tá? O sort ele funciona da seguinte forma. Na verdade, aqui ele ele não recebe um route, né? Ele recebe route A e ele recebe o array route B, né? Então, como que funciona? Ele vai receber sempre dois itens. Ele vai receber o primeiro e o segundo. Aí você tem que fazer aqui o seguinte. Se os dois forem iguais, então se o route A e eu estiver olhando aqui para o order, certo? For igual à ordem do route B, certo? Ou seja, se eles forem iguais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar 0. Quando eu retorno 0, eu estou dizendo para o meu código, para o meu PHP o seguinte, olha, não mexa na ordem, né? Ou seja, se os dois têm o mesmo número, é indiferente, né, qual dos dois eu quero. Por quê? Porque nesse caso, o que decide a ordem é o número. Se você quiser, obviamente, colocar uma regra mais complexa, então, por exemplo, se os números forem iguais, você vai comparar pelo texto, aí tudo bem, você pode acrescentar uma regra adicional, tá? No meu caso aqui, eu quero retornar 0, ou seja, não quero que mexa na regra se na ordem se ambos forem idênticos. Aí, o que você vai fazer? Fora isso, você vai dar um return e aí você vai fazer uma verificação. Você vai verificar o seguinte. Se a rota do A for menor que a rota do B, certo? Então, deixa eu copiar aqui. Então, se a rota do A for menor do que a rota do B, o que eu vou fazer? Menos 1. Caso contrário, 1. É assim que funciona a função de sort do PHP. Então, como que funciona? Como que você lê isso daqui? Se os números, se a ordem for a mesma, se os números forem iguais, retorna 0, ou seja, não mexo na ordem. Se o primeiro for menor do que o segundo, o menos 1 significa, você está dizendo para o PHP o seguinte, olha, faz ele vir antes. Ou seja, o A é menor do que o B, então faz ele vir antes. Se não, faz ele vir depois. Então, o menos 1 faz ele vir antes e o mais 1 faz ele vir depois. Vou rodar aqui, ó, do jeito que está aqui. Repara que nós já temos aqui, ó, home, produtos e sobre. Se você inverter o sinal aqui, ó, então vou fazer o contrário agora. Ó. Então, eu vou falar o seguinte, olha, se o A, né, se o primeiro item for maior do que o segundo, faz ele vir antes. O que vai acontecer? Minha sequência vai ficar de trás para frente. Certo? Agora eu tenho sobre, produtos e home. Então, de novo, aqui a regra é a seguinte. Eu vou voltar aqui. Se o primeiro item for menor do que o segundo item, o menos 1 você está dizendo para o PHP. Faz ele vir antes. Caso contrário, faz ele vir depois. Se você inverte o sinal, você inverte a lógica. Você está falando assim, olha, se o A for maior do que o B, tá? O B vai vir antes e o A vai vir depois, certo? E a mesma coisa, né? Se você inverter aqui, né? Se você colocar 1 aqui e menos 1, você inverte a ordem da mesma forma. Então, ó, repara aqui, desse jeito aqui, quando eu inverto o sinal, ó, ele também inverte a lógica ali. Então, é assim que se ordena, tá? Isso daqui, como a maioria das vezes que você faz a ordenação, você faz desse jeito, geralmente costuma ser uma regra simples. E um detalhe, né? Aqui eu estou comparando porque a minha ordem é numérica. Se você estiver fazendo uma ordenação com valores string, você não adianta fazer assim. Você tem que procurar lá. O PHP tem uma função específica para comparar strings para ordenação, tá? Então, isso aqui serve para números. Como isso daqui, geralmente, toda vez que a gente faz a ordenação, a gente faz esse mesmo comando, o PHP tem um jeitinho mais fácil de fazer isso aqui. É simplesmente você fazer isso aqui, ó. Return e colocar esse operador aqui, ó. Menor igual maior. Esse operador se chama operador espaçonave, tá? Por que colocaram esse nome? Não sei te dizer. Mas o nome desse operador aqui é o operador espaçonave. O que esse operador espaçonave faz? Exatamente esse código que estava aqui. Se os dois forem iguais, ele retorna 0.
Se o primeiro for menor do que o segundo, ele retorna -1. Caso contrário, ele retorna 1. Então, isso tudo, essas linhas, você pode trocar simplesmente aqui pelo operador espaçonave, tá? Coloquei aqui o operador, vou salvar, resultado aqui é exatamente o mesmo, tá? E nesse caso, como é só uma comparação simples, eu posso me beneficiar das funções, né, de array, as funções de uma linha do PHP, né, as arrow functions do PHP aqui. Então eu posso, ao invés de colocar tudo isso aqui, ó, eu vou trocar, vou colocar aqui só fn e vou recortar aqui só esse pedacinho, certo? E vou colar ele aqui, ó. Então, tirar daqui, flechinha e tenho aqui. Então, fiz em uma única linha, certo? Aqui eu estou passando o meu array e na segunda linha aqui, ó, eu vou até quebrar em linhas para ficar mais bonitinho. A minha função é uma função, né, uma arrow function, uma funçãozinha de seta. Ela recebe aqui os dois parâmetros, rota A, rota B, e ela faz justamente isso aqui, ó. Ela retorna, né, essa comparação do operador espaçonave aqui. Isso daqui vai dar o mesmo resultado. Então, uma forma mais curtinha aí de fazer a nossa ordenação. Tá? Então, formas diferentes aí de você, né, utilizar aí o PHP, tá? Então, basicamente agora o que falta para a gente é dizer qual dos itens do menu está ativo. Então, nós vamos lá no nossa navbar. Aqui na nossa navbar, tá vendo que do jeito que a gente copiou o código e colou, existe esse active aqui, ó. Esse active é justamente para dizer qual item está ativo. No nosso caso, tá sempre os 3 como ativo. Então, deixa eu tirar aqui, ó, para vocês verem. Vou atualizar aqui, ó. Repara que ficou mais clarinho, ó. E agora, quando eu passo o mouse, ele muda de cor, ó. Tá? Então, é esse active que vai dizer qual está ativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro aqui dessa classe, onde estava o meu active, a gente vai colocar uma regrinha aqui, uma regrinha do PHP. A gente vai colocar um echo, né? Então, vou colocar aqui, ó, um echo do nosso PHP. Qual vai ser o echo? Se a rota... Vou até colocar aqui, ó. Se a rota... Se o campo da minha rota, que se chama active, não tiver vazio, eu sei que é a rota ativa, certo? Então, vou colocar aqui, ó, entre aspas, active, caso contrário, uma string vazia. Então, olha como que ficou a minha regra aqui, ó. Se dentro da rota tiver o active, ou seja, se ele não for vazio, tá? E aqui ele vai considerar, né, se esse item aqui não existir na rota, ou ele vai considerar se isso aqui for falso, etc. Então, basicamente, o not empty aqui, né, está dizendo o seguinte, olha, se não for vazio, né, e o que ele considera aqui como não vazio? Se for true, ou se for um valor, por exemplo, uma string, qualquer outra coisa. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, se, né, não tiver vazio, o ativo significa que está ativo. Caso contrário, fica vazio, ou seja, não coloca nada. Essa é uma forma de fazer. A questão aqui é que esse active, ele também funciona, né? Então, se a gente voltar aqui nas nossas funções, se nós viermos aqui nas nossas rotas até, vou até voltar aqui na minha rota, e eu colocar, por exemplo, aqui, ó, que esse cara, ele recebe um texto. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um texto qualquer. O que vai acontecer? Ele interpreta isso daqui também como um texto, certo? E textos que não são vazios, eles não são considerados em branco. Então, quando você for utilizar o operador empty, você tem que lembrar o seguinte, ele não só verifica se está vazio, mas ele também faz essa conversão automática, ou seja, ele converte automaticamente. Então, textos, por exemplo, que não forem vazios, ele vai considerar como true. Valores numéricos que não são zero, ele vai considerar como true. Arrays que não são vazios, ele vai considerar como true, e etc. Então, se você quiser uma certeza melhor, então você pode fazer assim, ó. Se e set, ou seja, se tiver esse active e o route active, e aí você coloca assim, ó, for igual a true,
aí você está criando uma restrição mais forte. Então, aqui você está dizendo o seguinte, olha, se tiver, tá, o active lá dentro, porque de repente pode não ter. Se não tiver, vai dar erro, né? Se você tentar acessar um item que não existe no array, ele vai dar erro. Então, por isso que você sempre verifica com ISET. Então, você verifica aqui, ó, se tiver esse item e ele for true, você vai setar como ativo. No nosso caso aqui, nada vai estar ativo. Se eu voltar aqui no Routes e colocar novamente aqui, ó, o meu active com um texto qualquer, apesar do texto estar preenchido, ele não vai considerar como ativo. Por quê? Porque, de fato, um texto, uma string, não é um booleano, tá? Então, existe essa diferença. Então, maravilha, já está funcionando essa parte. Agora, nós temos que vir aqui nas nossas functions, no nosso getMenuItens. Então, aqui nós já temos, certo? As rotas filtradas, nós já temos elas ordenadas. E agora a gente vai fazer aqui, né, a gente vai descobrir qual é o item que está ativo. Então, para a gente poder descobrir aqui o item ativo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui todas as nossas rotas filtradas, certo? E vamos ver qual delas que bate com a nossa URL. Para a gente fazer isso, vamos fazer aqui um for each. Então, for each filtered routes as route, certo? E aqui um detalhe importante, eu vou colocar aqui, ó, o e-comercial no meu route. Por quê? Porque eu quero modificar esse meu item, né? Se eu não colocar ele aqui, se eu colocar só desse jeito, quando eu alterar o route aqui dentro, eu colocar ele como ativo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele está recebendo uma cópia, né, da nossa rota, ao invés de receber a rota de verdade. Então, eu vou colocar aqui o e-comercial justamente para isso, tá? E por que eu vou usar aqui o for each ao invés do array walk? Né? Por uma razão muito simples. Quando eu achar o primeiro item, né, da minha lista que está ativo, eu quero dar um break, eu quero parar ele. Com array walk eu sou obrigado aí do começo ao fim do array. Tá? Então se eu tivesse, sei lá, 50 mil itens, eu teria que ir dos 50 mil itens. Com for each eu posso simplesmente parar na hora que eu quiser. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if. Então vou fazer o seguinte, se a rota, o valor da rota, que é o valor que eu cadastrei na minha rota, for igual ao RI, certo? Essa rota está ativa. Então, active é igual a true. E eu posso dar um break aqui, tá? Então, maravilha. Dessa forma, automaticamente já está funcionando aqui, ó. Então, eu vou rodar aqui, ó. Repara que o sobre já está funcionando. Vou para produtos, vou para home. Só que home ainda não funciona, tá? Produtos funciona, sobre funciona e o home não funciona. E por que o home aqui não funciona? Porque o home aqui, ó, ele não tem nada na URL, né? A URL do home, ela é vazia. Então, quando você passa só... Se eu colocasse aqui, por exemplo, um search aqui, ó, certo? Então, eu passei só uma barra aqui e o search, certo? Se nós olharmos como que está chegando a nossa URI, então vou dar aqui um vardamp na nossa URI, vamos ver como que está chegando quando eu passo daquele jeito. Ó, tá chegando somente um array não, uma string vazia, certo? Então, desse jeito fica uma string vazia e desse jeito fica uma string vazia. Então, o que eu vou fazer? A gente vai ter que fazer mais uma regrinha aqui, ó. Tá? E por que aqui eu não verifiquei se esse value aqui existe? Porque ele já verificou aqui em cima. Então, aqui em cima nós já estamos verificando se existe um value. Então, portanto, a gente já filtrou, certo? Então, é seguro dizer que nessa etapa do código o value estará sempre presente. Então, essa daqui é uma condição, certo? Então, se a rota aqui ela for igual ao RI, ou, e aí eu vou criar uma nova regra, certo? E aí essa regra vai ser a seguinte, se tiver vazio ao RI e essa rota tiver um ID, certo? Então, ID e esse ID for igual a home, ele também vai estar aqui ativo. E aí eu vou colocar toda essa minha última regrinha dentro de parênteses só para ficar bem claro, né? Ou seja, para ficar dividido a regra bem bonitinho. Então, essa é uma regra ou
e essa daqui é uma outra regra. E por que que eu não vou misturar, né? Por que que eu vou colocar isso aqui entre parênteses? Porque quando você trabalha com muitas regras, uma dentro, né, assim, ou, ou, existe a possibilidade de você sem querer errar na lógica, né? Então, por exemplo, poderia ser que uma regra pudesse acabar entrando na frente da outra. Nesse caso aqui, como aqui é uma regra e, né? Aqui a gente pode dividir nosso if em duas partes, né? Essa parte antes dessas barrinhas, antes do ou, é uma verificação. Isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso. E tudo isso que está com e aqui no final também vai retornar um verdadeiro ou falso. Mas eu sempre, quando trabalho com muitas condições assim juntas, eu gosto de colocar dessa forma, porque, por exemplo, se eu tivesse um ou aqui, ó, no final, isso daqui já teria outro significado, tá? Então aqui nós teríamos três regras, né? Então seria uma, isso pode ser um verdadeiro ou falso. Isso daqui, esse trecho poderia ser um verdadeiro ou falso, e esse trecho poderia ser um verdadeiro ou falso. E eu quero garantir que ele execute em uma determinada sequência. Portanto, eu vou colocar entre parênteses. Nesse caso, o parênteses não vai fazer diferença nenhuma, mas eu gosto de fazer dessa forma para ficar mais claro. Tá? E por que que eu estou fazendo isso? E por que que eu estou verificando se é home? Porque a gente tem possivelmente outras rotas que a gente ainda não decidiu como que vão ser mostradas. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui novamente, ó, atualizei, certo? Veio vazio aqui a minha URI, ele caiu no home, o restante continua funcionando. Mas se eu acessar uma página que não existe, ó, certo? Ele achou uma rota que não existe. E essa rota que não existe, ela também eu não tenho como saber qual desses itens eu vou mostrar, porque essa rota ela não existe, certo? Então eu estou garantindo aqui, né, que ela sempre vai fazer desse jeito. Ou seja, se tiver vazio a URI, por qualquer motivo ela tiver vazia e não for exatamente a rota home, eu também não quero mostrar. Então, essa nossa verificação aqui, né, a gente poderia dizer o seguinte, ó, esse trecho aqui, ele está verificando o seguinte, tá? Se eu estou garantindo que se não tiver nada na URI, a única rota que vai bater com a home é aquela que tiver o ID home. Se por qualquer razão eu tiver uma outra rota do meu sistema que ela não tenha o URI e ela tiver um ID diferente de home, eu não quero que ela pegue ali no home, porque eu vou estar dando um falso positivo, tá? Então, por isso que eu estou fazendo assim. Tá? Então, rodei aqui, está funcionando. Nesse caso, a gente também pode, né, tirar aqui essa regrinha para uma função separada. Então, eu vou criar aqui ó, uma function isMenuActive para extrair. Tá? Ela vai receber aqui o array de rota e ela vai receber uma possível URI. Tá? E ela só vai retornar um booleano. Então, vou pegar toda essa minha regra que está aqui, toda essa linha, certo? Recorto daqui, vou jogar ela aqui, ó. Então, return, certo? Joguei a minha regra. Aqui, para ficar melhor, eu vou pôr a annotation aqui na minha função. Inclusive, nessa de cima também eu vou colocar a annotation, que eu acabei não colocando da outra vez, né? Então, vou colocar aqui que esse array é um route, na verdade. Esse de cima também é um route, certo? E agora eu tenho aqui a minha função isMenuActive e eu simplesmente vou usar ela aqui dentro do meu if. Ó. If isMenuActive, eu vou passar o route e eu vou passar a minha URI, certo? Deixa eu tirar esse vardump, certo? Tá funcionando aqui, ó. Tá? Produtos sobre home e a rota de produtos, que vai ter o produto com um ID específico, por enquanto ela não aciona nenhum item aqui, porque de fato quando eu estiver vendo um produto, tá? Eu não necessariamente estou na página de produto, eu estarei numa subpágina de produto. Então essa regra aqui a gente ainda não fez, a gente vai fazer depois, tá? Então, maravilha. Agora qual que é a questão aqui?
A única questão aqui é que eu fiz 2 for eachs, né? 2 fors, na verdade, né? Então, eu fiz aqui o array filter para filtrar somente os itens que eu queria. E eu fiz aqui, né, um for each para definir aqui, né, que eles são ativos ou não. Ou seja, eu iterei o meu array 2 vezes, tá? Então aqui, vamos supor que aqui eu tivesse 3 itens e aqui o item ativo é o último. Então aqui foram 3, então o array aqui passou pelos 3 itens e esse for each passou também por 3 itens, tá? E isso é uma forma de se fazer, mas nós poderíamos, né, também fazer isso daqui com um for each só, né? Então ao invés de eu separar o filtro e depois dizer qual item está ativo ou não, a gente já poderia fazer ele de uma vez só. Isso eu ganharia em questão de performance. Então, quando você for fazer, às vezes, assim o código fica mais separado, certo? Fica mais fácil de entender, mas aqui eu estou abrindo mão de performance, porque eu estou iterando o meu array 2 vezes, sendo que eu poderia ter feito de uma vez só, tá? Então, como que ficaria isso daqui se eu quisesse fazer com uma única vez? Então, eu vou pegar, recortar o meu for each, vou mover ele aqui para cima, tá? Então, vou mover. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Ao invés de se receber as rotas filtradas, eu vou tirar esse filter de routes. Eu vou receber diretamente o routes, tá? Eu tenho aqui essa rota, eu também não preciso mais que ela seja passada aí através de referência. Então, o que que acontece? Então, eu vou fazer aqui, ó, se o menu não for permitido, ou seja, se is menu allowed for false, ou seja, a rota não está permitida, tá? Por que que ela não está permitida? Porque ela não tem essas informações aqui, certo? O que que eu vou fazer? Continue, certo? Ou seja, pula para o próximo item da minha lista, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Se o menu está ativo, ele vai setar aqui o route. E o que que eu vou fazer? Eu vou criar a minha variável aqui, ó, filtered routes, como um array vazio, aqui do lado de fora. E eu simplesmente vou gravar nela aqui, ó. Filtered routes, array, vai receber quem? A minha rota, certo? Ou seja, o que que eu estou fazendo aqui? Se o menu não foi o menu permitido, pule para o próximo. Então, não é um menu correto ali para estar ali no menu principal. Ele não está ativo, ele não tem uma ordem, ele não tem um valor, etc. Então, ele não é permitido. Então, continue, simplesmente pula. Aí eu estou verificando aqui, ó, se ele for ativo, eu gravo aqui no meu route, e não tem problema eu gravar isso aqui dentro. Lembrando que isso daqui é só uma cópia desse routes aqui de fora. E agora sim, eu estou simplesmente falando o seguinte, olha, pega essa nova rota e joga ela lá dentro. Essa rota que está aqui, joga lá dentro, joga lá dentro. Então ele vai pegar aqui rota por rota e agora eu consigo fazer com um único for each. Se eu rodar aqui meu código, mesmo resultado, só que aqui eu evitei, né, de ter que passar pelos itens 2 vezes. Então, desse caso, eu estou ganhando em performance. Claro que no nosso exemplo aqui são só 3 itens no menu, não vai fazer diferença nenhuma perceptível aqui por você estar iterando. Mas se você estiver trabalhando numa aplicação que tenha muitos resultados, lembre-se, é sempre bom você fazer, né, sempre que você for fazer aí, iterações, né, você for fazer loops, né, você resolver com a menor quantidade de loops possíveis. Por quê? Porque cada vez que você tem um loop e você chama um loop dentro de um loop, a sua quantidade de iterações ela aumenta exponencialmente. Então, vamos supor, se aqui dentro desse for each eu precisasse fazer um outro for each, ou seja, para cada um da minha lista eu precisasse percorrer, eu estaria aumentando aí a complexidade da nossa função, ou seja, ela ficaria mais custosa, né? Isso daí, para quem quiser estudar, né? Você pode procurar por Big O Notation, tá? Então, vou até colocar aqui, mostrar para vocês, ó, Big O Notation. Então, aqui eu tenho um gráfico, né, de Big O Notation. Então, eu tenho aqui
esse verdinho aqui significa que é o acesso mais rápido possível, né? É quando você acessa direto, né? De 1. Então, por exemplo, quando você acessa aqui, né, um array diretamente, então, por exemplo, eu pego aqui o routes e eu pego aqui o índice 0, eu estou acessando isso daqui diretamente. Esse aqui é o tempo mais rápido possível que se pode ter de acesso, de complexidade, na verdade, né? Então, aqui quanto mais próximo do vermelho, mais demorado e mais complexo vai ser. Então, cada vez que você faz um for dentro de um for, você ativa, né, você está aumentando essa complexidade, né? Então, por exemplo, se eu preciso ir do começo do array até o final do array para encontrar um item, a complexidade já é O de n, né? Então, se eu tiver lá, por exemplo, 1000 itens, eu preciso ir do item 0 até o item 1000, a complexidade é de 1000, porque no pior dos casos eu vou ter que ir até o 1000, né? Então eu terei que ir até o 1000. Então, quanto mais você colocar um loop dentro do outro, isso daqui vai aumentando. E apesar do nosso loop lá não estar um dentro do outro, você fez 2 loops. Então você passou, né, aqui no nosso exemplo, a gente passou do 1 ao 3 na primeira vez para filtrar somente os itens que a gente queria, né, do 1 ao 3, não são 4 itens nas nossas rotas, né? Então a gente passou nos 4 itens para poder filtrar. Aí depois dessas 4 rotas sobraram 3, e dessas 3 você passou lá para ver qual delas é ativa. Isso sem contar que o sort aqui, ele teve que passar por todos esses itens para decidir a ordem com que cada um deles ia ser executado, né? Então tudo isso impacta aí a sua funcionalidade, vai ter que torná-la mais rápida ou mais lenta. Inclusive daria sim, você poderia fazer aqui o seu for each, você fazer esse sort, né, dentro do seu próprio for each aqui, não usando a função sort, mas você criar seu próprio mecanismo aí de ordenação aqui dentro e você mesmo ordenar aí os seus itens para que você tenha eles com a menor quantidade de iterações possíveis. Mas aí eu acho que já fica um pouquinho de exagero, acho que não é necessário, pelo menos para esse caso aqui. Mas saiba que quando você tiver filtros, né? Você tem um array que você precisa filtrar, você precisa da map, você precisa da redundancy, um monte de itens, um depois do outro. Cada vez que você usa essas funções de que elas vão iterar, né? Que elas vão passar por todo o array, você está aumentando a complexidade e o tempo da sua aplicação. Legal? Mas tudo bem. E agora, só para a gente finalizar, a gente vai fazer o seguinte. Então vamos voltar aqui no arquivo routes. Repara que nós estamos aqui no arquivo routes, nós colocamos aqui o controller, mas nós estamos importando aqui em cima os controllers, e em nenhum momento estamos utilizando esse controller que está marcado aqui, né? Então a gente simplesmente está ignorando esse controller. Então a gente vai fazer com que isso aqui seja reaproveitado, tá? Então vamos utilizar aqui os controllers de verdade. Então vou retirar todos esses requires daqui, certo? Não preciso mais desses requires. Vou vir aqui agora no meu route resolver. Tá vendo que aqui eu tenho uma verificação, né? Se ele tem um value. Além dessa verificação, eu vou fazer uma outra, né? Ou seja, se ele não tiver o value, né? Ou ele não tiver com a configuração do controller, tá? Então vou colocar aqui, ó, se ele também não tiver o controller, também para ele simplesmente ignorar essa rota, né? Porque de repente eu posso registrar uma rota, né? Então vamos supor que eu registre uma rota sem controller. Como é que o PHP vai saber quem ele vai ter que chamar depois? Ele não tem como saber, né? Então, por esse motivo, aqui eu vou ignorar, né? Então, se ele não tiver o valor, ou seja, se ele não tem rota, ou ele não tem um controller configurado, essa rota está inválida, então eu vou ignorar, vou até pular aqui. E aqui, agora no meu router, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma função, essa função ela vai importar aqui o nosso router de forma automática, tá? Então eu vou colocar aqui, vou criar aqui em cima uma function require controller, certo? Na verdade ela vai requerer o nosso controller, né? Ela vai fazer o import dos controllers de forma automática. Eu vou colocar aqui string controller, certo? Ele não vai retornar aqui nada, ele é void. E o que essa função vai fazer? Basicamente, require once, certo? Da pasta controllers,
eu vou pegar o arquivo controller e eu já vou até colocar aqui, ó, isso aqui entre aspas, ó, e colocar aqui o ponto PHP, ou seja, para importar um controller, basta eu passar aqui o nome do controller, ele automaticamente já vai incluir esse controller e o ponto PHP aqui, sem que eu tenha maiores problemas. Então, essa daqui é a primeira parte. E agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha função require controller, certo? Qual é o controller? Bom, quando está vazio, ele usa a default route. A default route, ela tem aqui o controller. Então, eu vou pegar o default route, vou passar ele aqui, e vou falar o seguinte, olha, pegue para mim o controller do default route. Pronto, esse está pronto. Próximo item aqui, ó. Eu tenho aqui quando a rota não é encontrada, certo? É o not found route aqui. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou passar o not found route, ou seja, quando ele não tiver uma rota encontrada, qual é o controller que ele vai importar? Ele vai importar o controller que está na not found route, ou seja, que está configurado nessa rota, que vai ser o controller make not found, não, né? Vai ser o controller not found aqui, né? Que é o nome do meu controller aqui, certo? E, por último, qual vai ser a rota? Qual vai ser o controller, na verdade, que ele vai chamar? O controller que veio na rota. Ou seja, se ele achou a rota, ele vai pegar o controller que está configurado nessa rota e vai chamar. Basicamente é isso. Fiz isso. Vou rodar aqui, ó. Repara que continua funcionando perfeitamente. Então, tá aqui funcionando perfeitamente, ó. Vou atualizar. Posso navegar aqui entre as minhas páginas. Repara que permanece igual. Porém, se eu vier aqui no routes, ó, e trocar aqui o nome do controller, por exemplo, products, e tentar acessar a página de produtos, ó, ele vai dizer que a página não foi encontrada. Tá? E por que que isso acontece? Porque no nosso router, a gente criou aqui uma verificação, ó, se a função existe. Então, de fato, ele está achando a rota, certo? Se a gente vier aqui e der um vardamp na rota, ele vai estar achando a rota normalmente, tá? Ele achou aqui a rota, certo? Aqui, se nós olharmos o controller, ele está aqui. Só que o que está acontecendo? Como esse controller não existe, ele não está conseguindo dar require aqui no nosso controller. Automaticamente, a função que deveria estar dentro, ela também não existe. Então, ele está caindo automaticamente aqui, ó. Se eu tirar essa condição aqui, ó, e tentar rodar, aí eu vou tomar erro. Ele vai dizer, olha, ele não conseguiu abrir, né, aqui a products.php, certo? E deu erro fatal aqui. Então, repara que agora a gente conseguiu aqui, né, evitar que o nosso controller, mesmo errado, ele cause um erro, embora também não está funcionando, porque agora a rota não funciona mais. Então, o ideal aqui no futuro é que nós verificássemos, né, se esse cara aqui existe, ou seja, se ele não existisse, a gente gerasse um erro ali na tela para a pessoa ficar ciente, olha, tá, sua configuração está errada. Mas por enquanto, isso daqui já funciona, tá legal? E aqui uma pequena correção aqui. Quando eu gravei esse vídeo, né, eu mostrei para vocês, a gente acrescentou aqui o nosso require controller, né, para que ele pudesse aí automaticamente, né, ele chamar, né, os nossos controllers. Porém, ficou ainda um pequeno errinho aqui, ó, quando eu navego aqui entre as rotas, repara que aqui ele não está mudando, né, ainda a rota. E isso daqui acontece por uma simples razão. A gente está importando aqui, ó, o nosso controller, mas antes disso a gente está verificando se a função existe. Então, obviamente, que se eu ainda não importei o controller, a função realmente não existe. Então, vou tirar aqui esse function exists daqui, certo? Vou salvar. Agora sim, temos aqui já, né, funcionando. Então, agora sim você pode seguir aí, né, a partir daqui para frente nas próximas aulas. Inclusive, talvez você vá ver ainda esse código aqui do function exists, tá? Mas saiba que ele não existe mais. A gente precisou remover porque a gente está primeiro, né, aqui chamando o nosso controller para que depois a função pudesse existir, né? Então, isso não faz sentido. Eu não posso verificar que uma função existe porque ela ainda não foi importada. Então, ela precisaria ser importada primeiro
para que depois eu pudesse checar aí a validade dela. Obviamente, aqui também você poderia, né, colocar aqui uma verificação adicional e tudo mais para fazer essa verificação lá, ou seja, importar primeiro o controller e aí depois fazer essa verificação, né? Então, nós poderíamos acrescentar essa verificação aqui na parte de baixo, mas acredito que não será necessário, tá legal? Então, só um complemento aí, uma pequena correçãozinha. E por último aqui, a gente tem esse probleminha aqui, né? O home aqui, ele ainda não está funcionando, certo? Então, quando a gente clica aqui, ele dá que a página não foi encontrada. Isso daqui acontece pelo seguinte, né? A gente colocou aqui que a gente deveria tirar a barra, certo? A última barra final. A grande questão é que quando é a home, a gente já viu que quando é a home ela só vem a barra, ou seja, ela tá ficando vazia, tá ficando uma string vazia. E aqui dentro do nosso resolve route, nós criamos uma regra, né? Se não tiver nada aqui na URI, né? Ou seja, a URI ela não vai acabar não batendo aqui, né? A nossa URI vai ser vazia. E aqui nas nossas rotas, na configuração das nossas rotas, a gente disse que a rota home, né? Ela deveria ser uma barra apenas, né? Então, tá acontecendo, a rota está sendo configurada como barra e aqui a nossa URI está ficando vazia. Então, a gente vai fazer essa pequena correçãozinha também. Então, aqui é muito simples a correção. A gente vai criar aqui uma parsed URI, tá? Nós vamos pegar esse conteúdo do parse URL aqui e vamos jogar nela, certo? Vou jogar ele aqui. E aí, aqui a minha URI vai ser assim, ó. Se a URI for, na verdade, esse parsed URI, melhor dizendo, né? Que é o nome da variável que eu acabei de criar. Se essa variável parsed URI, ela for somente uma barra, tá? O que que vai acontecer? Nada. Eu simplesmente vou retornar a própria barra, né? Ou seja, eu estou na home. Caso contrário, aí sim, ele vai dar aqui o rtrim no parsed URI. Pronto, essa simples linha aqui vai resolver pra gente. Então, vou rodar aqui novamente, ó. Repara que agora o home já voltou a funcionar e as outras também estão funcionando. Então, basicamente aqui, né, a gente pega a URI primeiro, a gente verifica. Se a URI só tiver a barra mesmo, né, ou seja, se eu estou na home, eu não preciso fazer nenhuma modificação, não preciso remover nada. Caso contrário, eu dou um rtrim aqui, tá? Então, basicamente é isso. Então, finalizamos aqui o nosso menu básico, tá? E aí, nas próximas aulas, a gente vai vendo mais algumas outras coisas. Aí, na próxima aula, eu já vou trazer aqui para vocês como que a gente pode fazer aqui, né, para o produto 5, ele ser identificado também como sendo um produto, tá? Então, a gente vai ver isso daqui também na próxima aula. E aí, depois a gente vai ver isso aqui, como conectar com o banco de dados, tá legal? Então, essa é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.